Eu queria partilhar convosco, irmãos, nesta manhã, e queria-vos falar acerca da sobriedade, ou seja, de sermos sóbrios no caminho e naquilo que o Senhor, a partir do momento que nos convertemos, no caminho que o Senhor traçou para as nossas vidas, convém sermos sóbrios da maneira como nós vivemos a vida cristã. Eu queria ler convosco na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, e no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 9. Na primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 9. E a palavra do Senhor diz-nos assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ficamos por aqui em relação à palavra de Deus. Depois já há mais uns versículos, mais pelo meio, mas eu depois posso citar e os irmãos estarem só atentos. Ao ler esta passagem e focarmos um pouco no versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Hoje o pensamento que eu tenho para deixar é precisamente este, de como nós podemos viver uma vida cristã, mas atentos. Temos que estar muito atentos, irmãos, porque ainda há pouco, quando eu orava e o Senhor dá-nos a garantia da salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo e Satanás nunca nos vai poder tirar isso. Jamais ele nos vai conseguir tirar isso. Não pelas nossas próprias forças, não por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós pensamos que somos, não é nada disso, mas porque é uma promessa que o Senhor nos dá. E é essa promessa que nos dá a garantia da salvação para sempre. Uma vez salvos, para sempre. Mas existe o perigo de, na vida cristã, desde o momento em que nós nos convertemos, e a finalidade de Satanás é muito astuto, e a finalidade dele é desviar-nos dos caminhos do Senhor, é desviar-nos da obra, porque ele não quer que a obra cresça. Se há uma luta tremenda e que ele quer travar essa luta e quer vencê-la, é desviar os crentes do caminho que o Senhor tem traçado, é desviar os crentes do sítio certo, do foco certo. E ele usa várias maneiras, ele tem a estratégia dele. Não há nada mais importante do que, numa batalha, alguém conhecer a estratégia do inimigo. Para se conseguir vencer uma batalha, mais do que ter uma força bem preparada, é conhecer o inimigo. Conhecer quais são as armas que ele utiliza, conhecê-lo, a estratégia dele. E nós, como crentes, o Senhor dá-nos diretrizes para nós podermos conhecer o inimigo das nossas almas. O inimigo que nos quer desviar, o inimigo que quer nos pôr uns contra os outros. O mais triste, irmãos, é quando numa batalha há militares que aparecem com um tiro nas costas. Das duas, uma. Ou foram traídos pelos próprios companheiros, ou então fugiram, recuaram na batalha. E como crentes nós devemos ter noção de que uns com os outros nós não devemos... A nossa luta é lá fora. A nossa luta não é aqui dentro. A nossa luta é lá fora. É no nosso dia-a-dia. Ainda na sexta-feira, na reunião de jovens, falávamos acerca disso, de como o viver Cristo não é pensarmos, não, eu na igreja é que eu tenho... Não, é no nosso dia, 24 horas sobre 24 horas. E Satanás, ele tem várias... E eu hoje queria-vos falar acerca de três táticas que ele utiliza. E nós temos que ter noção disso. Nós temos que ter noção de que Satanás é um inimigo contra nós. E eu quero-vos falar um pouco acerca disso. Temos que ter noção de que ele utiliza o mundo como um adversário em volta de nós.
E por último, nós temos a carne, que é o traidor que existe dentro de nós. A velha carne, a velha natureza, que é o traidor que existe dentro de nós. Satanás, inimigo contra nós, nós podemos analisar e pensar assim, mas o que é que ele pode fazer diretamente? E o apóstolo Paulo, em várias cartas que ele escreve, ele diz que há o perigo de muitas das vezes nós como crentes nos desviarmos. Porquê? Desviarmos porque ele faz ataques diretos. E esses ataques diretos que ele faz, geralmente, é através de fazermos crer que, como existem doutrinas diabólicas no mundo, em que, e hoje mais do que nunca, nós vemos hoje o Reiki, vemos outras que as pessoas dizem que é algo saudável, é algo que nos faz sentir bem, é algo que faz com que nós próprios tenhamos uma paz interior, é algo que nós procuramos forças dentro de nós, e são ataques diretos que o Satanás faz. E são ataques que Satanás faz, e o objetivo dele é anular Deus na nossa vida. Hoje em dia, as pessoas, o objetivo dele é fazer passar a mensagem de que Deus não existe. Essa é a finalidade dele. E são ataques diretos. Quando ele introduz na sociedade, e nós vemos pessoas influentes na sociedade em si, abraçarem seitas destas, abraçarem ideologias destas, e são ataques diretos. Isso anula Deus completamente. Ou seja, isso é a mensagem dele, é fazer passar de que Deus não existe, de que tu próprio podes ser o teu Deus, tu próprio podes te sentir bem se fizeres isto e isto e isto, tiveres algumas práticas, e isso vais-te sentir bem. E as pessoas até se sentem bem, aparentemente, mas isso não preenche aquele espaço que está no coração do homem, que é Deus ali. Isso não preenche. Outra tática dele, dentro ainda desta linha de pensamento, que é Satanás contra nós, o inimigo contra nós, ele passa a mensagem de que ele próprio não existe. Que ele próprio não existe. Porque se ele passar essa mensagem, e ele tem passado esta mensagem, de que ele não existe, então não há que lutar contra ninguém. Porquê? Porque vivemos todos em paz. Porque isto é tudo amor. Então não precisamos de estar atentos, ou o homem não precisa ter receio do inimigo. Geralmente é assim. Numa guerra funciona assim. Há momentos que parece que tudo está bem, parece que o inimigo não existe, parece que não... Mas ele tem uma estratégia e ele ataca na hora certa. E muitas das vezes é isso que acontece. Nós vemos hoje pessoas desviarem-se completamente dos caminhos de Deus. Vemos pessoas que nunca creram no Senhor Jesus Cristo e não creem. Porquê? Porque o nome de Deus é denegrido por muitas seitas. Há muitas seitas por aí e esse é o objetivo dele. É quando o nome de Deus fica denegrido na sociedade e ninguém mais quer saber. Quantos e quantos há? Eu falo por mim, antes de me converter, isso aconteceu comigo. Ao ponto de eu dizer assim, não, isto de Deus não é bem assim como as pessoas pintam. Porque não funciona, porque é por mau testemunho de muitos e crentes. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Como filhos de Deus, nós podemos influenciar de uma maneira poderosa outros em relação à palavra de Deus, em fazê-los crer na mensagem do Evangelho, como também podemos influenciar negativamente. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Satanás, ele é exímio e ele quer fazer parecer essa imagem. Ele quer nos pregar rasteiras ao ponto, diretamente, de nós passarmos a imagem de que Deus não é aquele Deus que a palavra de Deus diz. Não é o Deus grandioso que quer que todo o homem se salve e que chegue à verdade. Temos de ter esse cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado de que a mensagem dele é Deus não existe, e a outra mensagem, ele próprio não existe, Satanás não existe. Nós vemos líderes religiosos virem para a televisão dizer que a figura de Satanás é uma figura mística que foi criada só para representar as coisas menos boas que nós fazemos. Isso é mentira. Satanás existe sim. Ele era um anjo do Senhor. E nós vemos que ele tem um poder limitado, mas ele era um anjo.
Nós vemos que podemos, quem quiser, um dia pode ler no segundo livro de Reis, no capítulo 19 e no versículo 35, nós vemos o que um anjo numa noite fez. Ele matou 185 mil homens, numa noite só. Numa noite um anjo matar 185 mil homens. Ele tem muito poder. É um poder limitado, mas ele tem. Ele, quando caiu e quando ele se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos caíram também. Ou seja, o poder diabólico que existe é muito forte. Ele tem os mensageiros dele e ele manobra-se. Mas nós temos um Deus muito mais poderoso. Quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador tem a certeza absoluta de que, por muito que Ele possa fazer, se nós estivermos no caminho certo e se o nosso foco for o Senhor, as tribulações acontecem, mas o Senhor dá-nos o escape para podermos ultrapassar cada uma delas. Precisamos estar atentos a essa tática dele e tentar fazer parecer, quando alguém nos diz a nós, não, isso não é bem assim. Não, através da palavra nós podemos mostrar que não é assim. Deus diz que é assim. Deus diz que a verdade é esta. Satanás existe sim, por isto, isto e isto. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo foi à cruz porquê? Foi para nos salvar de algo, não? Porque nós estávamos perdidos, completamente perdidos, e nós temos estado a estudar a carta aos Colossenses e nós vemos que o Senhor riscou uma cédula que era contrária a nós. Ou seja, Satanás, nós todos estávamos destituídos da glória de Deus, perdidos completamente. E o Senhor fez algo maravilhoso. Alguém tinha que sofrer naquela cruz. Nenhum de nós poderia fazer isso, porque todos nós éramos pecadores, estávamos destituídos. Tínhamos a mancha do pecado. E o Senhor Jesus Cristo foi àquela cruz, por cada um de nós, para nos resgatar das mãos de Satanás, da morte eterna, separados para Deus. E é muito importante, irmãos, nós termos noção de que isto é uma luta, é uma guerra, mas é uma guerra gostosa quando nós estamos do lado certo. E cada dia que passa, pessoas que nós não falamos correm o risco de não conseguirem perceber a verdade porque não falamos e correm o risco de morrer e essa alma ficar perdida para sempre, como ainda agora esta manhã ouvimos. Por isso temos de ter atenção a isso. Temos de ter cuidado porque ele usa outra arma, que é o mundo, que é o adversário em volta de nós. Como é que nós podemos perceber o mundo, o adversário em volta de nós? Sim, irmãos. Quantas vezes nós vemos a Igreja diminuir a palavra de Deus para que o louvor, outras atividades, venham ao de cima e a palavra de Deus seja cada vez mais diminuída. É muito triste quando hoje há acampamentos cristãos, ditos cristãos, e a palavra de Deus nem sequer é aberta. Ou seja, trazemos várias atividades do mundo para dentro da igreja, porque é isso que cativa, é isso que puxa, é isso que dá alegria aos jovens, e vamos diminuir. Não vamos ler a palavra de Deus porque isto é uma seca. Geralmente é assim. Muitos jovens pensam assim. Não, isto é a palavra de Deus, outra vez vamos ler isto aqui. Há que estudar a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus e cada vez mais, e toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque ainda agora no acampamento que houve no IJC, uma das coisas que predominava era a palavra de Deus. E saía, eu via muitos jovens a sair daquilo que ouviam durante a manhã e mesmo à noite, e iam ler a Bíblia, estudar e debater. E isso é muito bom. É isso que o Senhor quer. Nós vemos que não há outro método de resistirmos e de podermos confrontar Satanás, a não ser que não seja através da palavra. O Senhor Jesus Cristo utilizou a palavra de Deus, utilizou a palavra para resistir a Satanás no deserto. E cada um de nós tem que fazer isso. A palavra de Deus diz que nós devemos atar nos nossos dedos e cravar a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração. Para alguma coisa o nosso coração é a coisa mais enganosa de todas as coisas. Se nós nos deixarmos guiar pelos sentimentos, nós vamos nos deixar influenciar pelo mundo. Porque há muita coisa que o mundo oferece que dá gozo. A palavra de Deus diz que o pecado dá gozo, por muito pouco tempo, mas dá gozo. E as pessoas procuram isso. Procuram esse pequenino gozo, numa fração de segundos, mas procuram. Temos que contrariar isso. Temos de estar atentos, irmãos. Temos de estar atentos dentro do nosso próprio lar. Dentro do nosso próprio lar, o mundo pode absorver o nosso lar. E eu dou graças a Deus porque o Senhor é misericordioso e Ele cuida de cada um
de nós. E especialmente, eu dou graças a Deus porque Ele tem cuidado de nós. As batalhas têm sido muito grandes, mas o Senhor, quando nos dá uma família que é temente a Deus, nós aprendemos com os nossos próprios filhos. Os nossos filhos ensinam-nos, e assim como outros nos ensinam, outros irmãos ensinam-nos. Estejamos atentos, irmãos, àquilo que o Senhor tem para nos dizer através de outros irmãos, que são homens, são mulheres, que dedicam a sua vida à palavra de Deus. Estejamos atentos a isso. Não estejamos atentos àquilo que a sociedade quer imprimir. Ainda ontem, à noite, falava com a Priscila e a Priscila dizia que a sociedade imprime uma velocidade louca, coisas menos boas. E ela dizia, se nós não tivermos, e se não estivermos agarrados à palavra de Deus, muito rapidamente nos deixamos desviar. E é mesmo assim, irmãos, não há volta a dar. A palavra de Deus é a nossa segurança. Temos de ter cuidado, irmãos, de muitas das vezes aquilo que nos parece que é bom, aquilo que nos parece que é razoável, é contrário àquilo que Deus aconselha para as nossas vidas. O grande problema, irmãos, é quando nós invertemos as prioridades na nossa vida. Nós podemos nos deixar influenciar pelo mundo, porquê? Porque muitas das vezes o que o mundo põe à frente, como o mundo põe, as prioridades que o mundo põe, não são as mesmas que Deus põe. Quando eu digo, e quando Satanás utiliza-se disto, o mundo como nosso adversário, ele usa isso. Ele inverte as prioridades na vida dos crentes. Quando a nossa prioridade, em vez de ser Deus, quando a nossa prioridade passa a ser o nosso trabalho, quando a nossa prioridade passa a ser a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, e não passa a ser Deus, nós estamos a inverter as coisas. É preciso ter cuidado com isso, irmãos. Não há nada, se nós pusermos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor, isto é natural, é algo natural, não é nada forçado. O Senhor vai nos direcionar no sítio certo. Temos de ter cuidado, irmãos, de muitas das vezes deixamos-nos levar e pensamos que isto não é tão mau assim, não nos parece tão mau como isso. Eu não ponho como prioridade, claro que eu não ponho como prioridade isto simplesmente é algo que acontece, mas a minha prioridade é Deus. Mas depois começamos a gastar tempo com isso, começamos a gastar mais tempo com essas coisas, começamos a gastar mais tempo com coisas que vão ocupando a nossa vida de tal ordem que depois nós não deixamos tempo para Deus trabalhar nas nossas vidas. Isso pode acontecer. Pode acontecer o ponto de nós ocuparmos a nossa vida com o trabalho, que nós não temos tempo para Deus. Então nós estamos a inverter as coisas. Então estamos a pôr algo no lugar de Deus. Às vezes podemos gastar tanto tempo com a televisão que não pomos Deus, não deixamos de amar Deus trabalhar na nossa vida porque nem sequer nos dedicamos à palavra de Deus, porque não temos tempo. Às vezes dedicamos tanto tempo aos nossos filhos e pensamos que isso é bom e não é mau. Dedicar tempo aos nossos filhos não é mau. Mas pode ser de uma maneira tão excessiva. Alguém pode dizer assim, mas como é que tu podes dizer que eu vou gastar excesso de tempo com os meus filhos? Se o tempo que tu tens para Deus ocupas com os teus filhos, então estás a gastar tempo a mais com os teus filhos. As coisas funcionam assim. Há uma prioridade, há uma ordem para as coisas. Se os teus filhos virem tu abraçares a obra de Deus, se os teus filhos virem Cristo na tua vida, no lar, isso vai contribuir para a felicidade deles no futuro. Isso vai contribuir para que eles possam pôr as prioridades também no sítio certo. Funciona assim. Não há outra volta a dar. Não há aqui teorias. A palavra de Deus é única. E Deus em primeiro lugar. E tudo o resto o Senhor vai pôr no sítio certo. Por último, queria falar convosco acerca do traidor que existe dentro de nós, que é a nossa velha carne. E ela funciona assim. Ela, de facto, é um traidor que existe dentro de nós. Nós vemos que em momentos da vida, quando estamos mais afastados de Deus, o que vem ao de cima
é o nosso orgulho, é a nossa ira, é o nosso rancor que existe naquela velha carne ainda. Porque enquanto estivermos aqui vai haver essa luta. Ou alimentamos o Espírito, ou alimentamos a nossa carne. E se nós não estivermos perto de Deus, o que vai sobressair em nós, então é aquela nossa velha natureza. É o traidor que existe dentro de nós. E ele quer se apossar da nossa vida. Porquê? Porque é aí que Satanás se aproveita. Porque, infelizmente, enquanto estivermos neste corpo e não partirmos para o Senhor e estivermos na glória com Ele e o nosso corpo for um corpo perfeito, nós temos noção de que esta luta existe. O apóstolo Paulo dizia, ele próprio dizia que aquilo que ele queria fazer não fazia e aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia. Era uma luta constante que ele tinha. E essa luta todos nós temos. Não há ninguém que não a tenha. Todos nós temos essa luta. É uma luta enorme. Mas nós vemos que o Senhor capacita-nos para podermos ultrapassar isso. Nós vemos que é através da palavra de Deus que o Senhor nos dá força, nos dá ânimo. Se nós não procurarmos em Deus isso, apodera-se de nós o desânimo, é algo que se apodera das nossas vidas, apodera-se de nós, ficamos desencorajados para andar para a frente, porque perdemos a coragem, perdemos o ânimo, e vemos muitos crentes entrar em depressões enormes e perguntamos assim, então, mas porquê é que ele entra numa depressão dessas? E achamos que isso é uma coisa que, isso no crente não acontece. Acontece, sim. Acontece, pode acontecer. E geralmente, quando isso acontece, ainda ontem quando falava com alguém, e essa pessoa dizia que há doenças que acontecem na vida das pessoas e que a nossa reação é logo, quando a pessoa tem um cancro ou quando tem algo assim, a nossa reação é de tentar consolar. Agora, quando a pessoa provavelmente diz que tem uma depressão, a nossa intenção é mais fraco ou não, isso não deveria acontecer na vida dele, mas pode acontecer, ninguém está livre disso. Porquê? Porque ou nós estamos diariamente agarrados à palavra de Deus e nós pensamos que o caminho certo é este, não nos vamos deixar abalar pelas situações, porque elas acontecem na nossa vida, o Senhor se permite que aconteçam com algum propósito, e estas promessas estão onde? Essas promessas estão na palavra de Deus, não são inventadas por ninguém, está escrito, se isso acontece, há um propósito. Não foi ninguém que disse, foi Deus que disse. Então eu vou-me agarrar a isso. Eu só queria ler convosco Efésios 6:11. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, e é conhecido por todos nós, onde ele diz assim, revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor dá-nos aqui algumas diretrizes para que possamos procurar forças, para que possamos procurar através da palavra de Deus aquilo com que nós nos podemos defender diariamente contra tudo isto que nos envolve. Todos os ataques que Satanás direciona diretamente, todos os ataques que Satanás utiliza-se, que é o mundo à nossa volta, a querer nos absorver, a querer nos levar para quê? Para nos separar daquilo que é mais importante, que é a obra do Senhor, é estarmos focados no Senhor e mais do que nunca é forças para quê? Para não nos deixarmos derrotar pelo traidor que existe dentro de nós. Se nós lermos até ao fim, nós vamos perceber que é a armadura de Deus aquilo que o Senhor nos dá. E eu vou continuar a ler e o Senhor diz-nos assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto
com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós vemos o Senhor a exortar-nos e o Senhor a dizer-nos o que é que nós temos que fazer. Quando lemos em Pedro e lemos que nós devemos estar sóbrios no nosso andar com Deus, o estar sóbrios é o quê? Quando alguém anda de carro e está embriagado, não tem noção do perigo, não tem noção do mal, não tem noção de nada. Aquilo é sempre andar. Porque está embriagado, não tem noção das coisas. Quando o Senhor diz que nós devemos viver uma vida cristã sóbrios, é precisamente, e Ele diz logo, e vigiar, é que nós temos de estar atentos àquilo que nos rodeia. Temos de estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, temos de estar atentos àquilo que Satanás às vezes quer introduzir no meio dos crentes para destabilizar. E ele muitas das vezes quer fazer isso usando o quê? Usando o traidor que existe dentro de nós, a nossa própria carne, e ele utiliza-se muito disso. Então nós temos de estar atentos, irmãos, temos de estar sóbrios na nossa vida e perceber que ele pode-se utilizar de qualquer um destes meios para tentar nos desviar daquilo que é mais importante, da obra do Senhor. Há um trabalho enorme a ser feito e o Senhor espera de cada um de nós possamos nos deixar nas mãos dele para que ele se possa utilizar. Esse trabalho é feito nos nossos lares, no nosso trabalho. Quantos de nós estamos no nosso trabalho? Já alguma vez falamos do Senhor Jesus Cristo a alguém? Já alguma vez no nosso trabalho nós baixamos a cabeça para agradecer o alimento que nós tomamos? Já alguma vez no nosso trabalho nós vimos alguém a passar uma necessidade ou alguém que não esteja bem emocionalmente, já fomos dar-lhe uma palavra de atenção? Já alguém reconhece em nós um ombro amigo a quem pedir um conselho? Se no nosso trabalho isso não acontece, então nós temos que vigiar a nossa própria vida e pensar, então, mas o que é que se passa comigo? Há qualquer coisa que eu tenho que mudar direção. Às vezes é preciso isso. Às vezes, para nós crescermos, temos que mudar a direção das coisas. Tem que funcionar assim. Se nós estivermos perdidos num caminho, para nós acharmos o caminho certo, temos que mudar a direção. Não podemos continuar nessa linha. E funciona assim com a nossa vida. E quando nós vemos o Senhor alertar-nos para que sejamos sóbrios e para que possamos vigiar, é nesse sentido. O vigiar não é vigiar a vida do meu irmão, é vigiar a minha própria vida. Essa está em primeiro lugar, é vigiar a minha própria vida, como é que eu ando. Às vezes distorcemos as coisas, temos o dedo mais apontado para os outros do que propriamente para nós. Que não seja assim, irmãos. Precisamos ter essa consciência, pensarmos que o Senhor cuida de cada um de nós, Ele tem um cuidado especial, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. E eu dou graças a Deus porque o Senhor, porque temos a possibilidade de hoje estar aqui, ou domingo, não temos a igreja não está a ser perseguida aqui em Portugal, não está, graças a Deus por isso. Temos a possibilidade de vir, então vamos aproveitar. Vamos aproveitar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer, a maneira como nós queremos estudar a palavra de Deus. Então viemos aqui à quarta-feira, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós não podemos viver como uma ilha. Na sexta-feira, na reunião de jovens, falávamos nisso. Não existe ninguém que diga assim, eu consigo crescer sozinho. Uma criança não consegue crescer sozinha. Precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda uns dos outros. Mas, acima de tudo, precisamos da ajuda do Senhor. E é aqui que nós estudamos a palavra de Deus. Então vamos ouvir, para a gente crescer. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era isto que eu tinha para vos transmitir esta manhã.